Bom dia, pessoal. Bom dia, Mário. Bom dia, João Rinaldi, que está aí conosco. Bom dia, José Vinícius Leite. Tudo bem com vocês? Pessoal, eu queria ter gravado um vídeo sobre esse tema já há muito tempo, né? Já falei muito sobre esse tema em alguns círculos de amizade, né? Sobre que as bruxas existem, né? E a relação das bruxas com envenenamento, né? Por conta de aqui em Parnaíba surgiu uma série de envenenamentos, envenenamento de criança, né? E agora saiu uma notícia hoje, minha esposa me contou que ela acompanha essas notícias, né? Não sei se dá para enxergar direito aí, eu não estou enxergando bem aqui, mas foi uma mulher recebeu aí um ovo de Páscoa de presente, né? E a criança comeu o ovo e morreu, né? Como foi? Assim mesmo, né? E a mãe e a irmã do menino tá na UTI, né? Estão hospitalizados na UTI. Deixa eu ver se eu baixo a imagem aqui da suspeita, para a gente ver aí a relação de tudo isso aí com bruxaria, inquisição. Pronto, essa é a suspeita de ter envenenado essas crianças, essa família com ovo de Páscoa hoje. Imperatriz do Maranhão, né? Minha esposa que acompanha, eu disse para ela ficar aqui perto aqui para estar me ajudando. Então, me perguntaram uma vez, né? Até o pessoal cita muito esse livro aqui, né? A Bruxa Não Vai para a Fogueira deste livro. Eu nunca li esse livro, mas vou ser obrigado a ler essa porcaria, esse lixo. Só pelo título, para mim, já é lixo. Já é justamente uma alusão à Inquisição, né? A Inquisição Católica, que dizem que as bruxas eram queimadas na fogueira, né? As mortes na fogueira, né, não eram mortes por queimando, né? Era morte por asfixia, asfixia da fumaça. Não era a pessoa que chegava viva, pegava fogo lá e morria. Então era por asfixia pela fumaça, né? É uma morte cruel, mesmo que não seja queimado vivo, é uma morte cruel, né? Asfixia por fumaça, né? Eu digo, rapaz, eu acho uma morte muito mais cruel você envenenar famílias inteiras, né? Envenenar inocentes é muito mais cruel do que morrer asfixiado por fumaça, não? Né? O que é que você prefere? Né? Antigamente tinha muito pena de morte, né? A Igreja Católica sempre defendeu a pena de morte, estava no Catecismo Romano de Trento, salvo engano, na Suma Teológica, né? Se minha memória não me falha, até no Catecismozinho Amarelo, que é um catecismo da linguagem bifurcada da serpente, né? Mesmo assim, nele está lá escrito, né? Pena de morte, né? Nos Estados Unidos tem pena de morte, tem países que tem pena de morte. Então, fica essa frescura hoje em dia de que não pode existir pena de morte, né? Então, pena de morte existia, e a igreja não condena, né? A igreja aprova esse tipo de pena. Então, na Inquisição, né, contra os cátaros era uma coisa terrível, meu amigo. Os caras matavam inocentes, destruíam mulheres grávidas, né? Eles esfaqueavam mulheres grávidas, barriga de mulher grávida. Aí disse, não, a Inquisição era ruim. Era ruim? Ruim era quem estava esfaqueando grávida. Os caras pegavam, deixavam a mulher grávida até chegar a hora de parir, né? Na hora que ela estava dando à luz, pegava, amarrava as pernas para o bebê não nascer. Então, tenho 3 filhos, minha mulher está grávida do quarto. Então, eu fico imaginando, me colocando numa situação dessa, né? De pessoas terríveis, hereges, né? Destruindo a minha propriedade, na minha casa, né? Esfaquear uma grávida, né? Minha esposa, ou filho, ou mãe, sei lá, ou amigo. Então, você imagina uma cena dessa, uma pessoa dessa, merecia pena de morte ou não merecia? A igreja defende pena de morte, né? Então, bruxas existem? Essa é a minha pergunta, né? Se existem hoje em dia, né? A bruxaria e o envenenamento. Esse tipo de pessoa que envenena outras pessoas, né? Isso é bruxaria. O pessoal fica, bruxaria é eu fazer despacho, fazer aquele arrumo de ritual. Sim, também.
Não deixa de ser bruxaria. Mas o pior efeito da bruxaria era o envenenamento. Né? Qual é a coisa que você tem mais medo na vida? A pessoa pergunta, né? Qual é a coisa que você tem mais medo? Eu tenho medo de assaltante, eu tenho medo de terrorista, eu tenho medo de campo de concentração, eu tenho medo de mil e uma coisa. Eu digo, meu amigo, eu tenho medo de bruxa. A coisa que eu tenho mais medo no mundo é bruxa. E existe mais bruxaria hoje em dia do que a maioria das pessoas imagina. Por exemplo, esses casos de envenenamento aí são casos. É caso grave, né? Mulher manda um ovo de Páscoa para uma família, mata uma família inteira, né? Não, matou uma criança e duas, uma adulta e outra criança tá na UTI. Isso é terrível? É terrível. Mas existem coisas mais terríveis. Aqui em Parnaíba, alguns meses atrás, né, tinha uma família inteira sendo envenenada, né? E de repente morria um, morria dois, morria três. Foram quantos mortos na família? Aqui em Parnaíba? 7 pessoas. 7 pessoas da mesma família sendo mortas por envenenamento. É coisa terrível? É coisa terrível. Que tipo de pena você daria para uma pessoa dessa? Isso é bruxaria, pessoal. Bruxaria, aqueles feitiços, despacho é grave? É. Mas o pior efeito, que é o efeito imediato da bruxaria, é o assassinato por envenenamento. E é terrível. Nós vamos já ver aqui alguns casos. E existem casos mais terríveis ainda. Isso você matou uma família, é terrível. Você matou outra família, é terrível. Mas imagine quando você pega e mata uma cidade inteira por envenenamento. Né? Mata um país inteiro por envenenamento. Né? Mata várias pessoas por envenenamento no país inteiro. E quando você espalha um envenenamento ou uma bruxaria, um envenenamento por bruxaria, no mundo inteiro, que foi o caso que aconteceu aí do vírus, o terrível vírus que saiu lá do país lá dos olhos puxados, né? Então, isso aí é bruxaria, pessoal. A bruxaria existe no mundo e ela é terrível. Então você imagina uma bruxaria em escala mundial, que é isso aí, envenenamento, né? Guerras químicas e guerras biológicas, né? Você espalha o vírus, isso aí é bruxaria, né? E a mesma pessoa que lança a bruxaria é a mesma pessoa que tem o antídoto da bruxaria, né? Foi a mesma pessoa que estavam lá vendendo a picadura, né? E a negrada estava entrando na picadura. Né? Os otários entraram na picadura. Como é que eu vou comprar o antídoto do próprio feiticeiro, né? Então é coisas terríveis. Eu ia gravar esse vídeo já há muito tempo atrás, né? Mas agora, como teve esse caso recente, hoje nós soubemos na notícia, né? Caso lá em Imperatriz do Maranhão, eu resolvi falar aqui. Não tive tempo de me preparar, né? Já falei em círculos de amizade, né? Em grupos de estudo, já falei bastante sobre isso, né? Mas uma coisa importante é a gente estudar literatura, contos de fadas, né? Aquelas coisinhas lá para criança, né? O Chesterton já dizia, né? O Chesterton, C.S. Lewis, né? Já nos aconselham a ler contos de fada, porque os contos de fada, eles nos ensinam muitas coisas. O Aristóteles, no livro da Poética, né, ele diz que a literatura, né, a poesia, a literatura, ela é mais verdadeira e mais filosófica do que a história. Então é melhor você ler literatura do que você ler um livro de história. História é importante? É. Mas obra de ficção é mais importante ainda. Então, você imagina uma pessoa que conhece a história da Branca de Neve, né? Será que ela não vai suspeitar, não, de um presente? De um presentinho? Tá bom demais para ser verdade, né? Quando a esmola é grande, o santo desconfia. Será que uma criança... Hoje em dia, ninguém mais... Essas crianças não leem mais conto de fada, não ouvem. Os pais não contam mais histórias de conto de fada para as crianças. Então, são vítimas de bruxaria porque deixaram a literatura, deixaram os contos de fada. Ninguém conta mais história. Então, se a pessoa conhecesse a história da Branca de Neve, todo dia ouvindo lá a história lá da Branca de Neve, a pessoa não cairia numa coisa dessa, né? História de João e Maria. Deixa eu ver outros exemplos aqui. Por exemplo, Lobo Mau, Chapeuzinho Vermelho, Lobo Mau e os Três Porquinhos nos contam história sobre o quê? Um estuprador, um ladrão, um bandido querendo entrar na sua casa, os Três Porquinhos,
Aconteceu com a gente, né? Assim, a gente ensina as crianças a não receberem nada de estranho, né? E uma certa vez a gente estava no supermercado, quando o dono chegou, do estabelecimento chegou e ofertou às crianças bombons. E as crianças não aceitaram. Por quê? Porque a gente tem o hábito, é bom os pais responsáveis ter o hábito de estar sempre enfatizando isso, que é importante. E ler exatamente a literatura, né, infantil, esses contos de fada, porque se a gente trazer para o nosso dia do cotidiano, né, exatamente está acontecendo hoje em dia, uma coisa está muito mais comum do que a gente possa imaginar. Envenenamento por uma bala, agora esse daí, né? O ovo de Páscoa, uma coisa que era para ser, né? Manjuba, né? Peixe, estava no arroz, no caju. Então são coisas que a gente fica assim, meu Deus do céu. Mas se os pais realmente se atentarem para isso e a divertirem as crianças, né? Fica mais atento a esses detalhes. E até os adultos estão caindo, porque nem os adultos conhecem mais as histórias de conto de fadas. Um fato importante aqui. Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui, meu Deus do céu. Se bem aqui. A Bruxa de 71, lá no Chaves, né? Cara, incrível como a perda do hábito de ler conto de fada, de contar a história de conto de fada para as crianças, né? O Chaves é a prova documental de que essa perda já estava acontecendo, né? No seriado Chaves, né? Tá lá, tem uma senhora, Dona Clotilde, né? Que todo mundo chama a senhora de bruxa, né? As crianças tudo sabem, os adultos não, rapaz, que é isso? Respeita a senhora, respeita a Dona Clotilde. Mas se vocês prestarem atenção, né? A gente vai ver algumas características da Dona Clotilde, que é característica de bruxa. Né? Ela tem primeiro, ela é velha, feia e tá apaixonada por alguém que não quer. Então, ela é uma pessoa não é correspondida, então é uma pessoa totalmente impotente na vida e tem um gato e um cachorro chamado Satanás. Pô, então são todas as características de bruxa. As crianças estão enxergando ali, essa mulher é uma bruxa. E os adultos não. Os adultos já estão perdendo. Não sou mais criança, não acredito mais nesse negócio de conto de fadas. Então, todo mundo é enganado, menos as crianças, né? Por isso tem um livro do Pequeno Príncipe aqui, né? O livro do Pequeno Príncipe aqui, né? Que é justamente você tem que se tornar como fossem as crianças. Né? Já Jesus disse, seja como as crianças. Né? Então, quais são as características de bruxa, né? Primeiro, geralmente é retratado na literatura, e no caso da Inquisição, né, as bruxas, o caso de bruxas que foram mortas foram muito poucos pela Inquisição Católica, né? Bruxas foram mais mortos pela Inquisição Protestante, né? As bruxas de Salem, né? Até homens foram condenados como bruxa porque disseram que tinha sido como é o cabo? Não, como é que eu sou bruxa, eu sou homem, pô. Aí esse cara, não, é que você foi transformado em metamorfoseado. Então, a Inquisição Católica não foi muito pesado com a bruxa, foram muito poucas bruxas que foram mortas pela Inquisição Católica, né? Eu acho que deveria ter sido mais, né? Porque bruxa é coisa gravíssima. Quais são as características de bruxa? Você vê na literatura, geralmente as bruxas são representadas como fossem mulheres velhas e feias. Por quê? Eu sou misógino não, viu, pessoal? Misógino, eu sou amante das mulheres, né? Amante das minhas mulheres aqui, minha esposa e minhas filhas. Então, isso não tem nada a ver com misógino. Mas a bruxa, geralmente são relacionadas com mulheres, porque mulheres, porque velha e porque feia. Cada um tem algum poder e sem nenhuma habilidade. Né? Cada um tem, todos nós temos algumas habilidades, né, que nos dão poder. Né? Ou seja, dinheiro, né? Dinheiro é uma espécie de poder que são. Poder não, vou chamar de meios de ação. Né? Para eu adquirir algo. Né? Dinheiro é alguma coisa que é útil para adquirir alguma coisa. Dinheiro, a minha força, a juventude, né? E o homem tem mais força para ser provedor do que uma mulher. Então, a mulher geralmente, agora não, tem um assistencialismo, bolso vagabundo, né? Como diz meu amigo meu amigo Leão, né? Bolsa rapariga, bolsa filho de rapariga. O assistencialismo. Ele é que diz, né? Abre aspas e fecha aspas pro meu amigo Leão.
Então fica esse assistencialismo aí e o provedor agora é o Estado, né? Mas geralmente o provedor é o homem. Então o homem tem mais força física do que a mulher. Então a mulher é o sexo frágil. Então a mulher precisa de proteção, né? Precisa de um protetor e um provedor. Então a mulher é mais frágil que o homem, né? Então por isso que as bruxas não são muito representadas por homem, porque o homem tem a força física, né? Para auxiliar. Geralmente mulheres velhas. Por quê? A velhice, você perde a sua força de trabalho, a sua virilidade, a sua vitalidade, né? Ou seja, já é um sinal de fraqueza. Mulher é mais frágil que o homem, velho é mais frágil do que alguém novo. Aí, beleza. Se você é mulher, né? Mas se você é bonita, meu amigo, você arranja um provedor. Qualquer mulher, mais ou menos, até mais ou menos feia, arranja alguém para sustentar. Arranja alguém que se apaixone por ela, porque a mulher tem esse poder de seduzir, enfeitiçar os homens, né? Por mais ou menos que ela seja. Então, quando a mulher é muito feia, que o cara não quer, pô, acabou. Acabou a potência, acabou o meio de ação da mulher. Primeiro, é mulher, frágil, é velha e feia. Pô, qual é o único meio para eu adquirir o que eu quero? Qual é o único meio? Se eu sou rejeitado, né? Rejeitado aqui pro seu Madruga, né? É rejeitada, é zombada por todo mundo, pelas crianças, né? Que a tem como bruxa. Qual é o único meio de ação? O único meio de exercer poder, né? Para essas mulheres, as bruxas, né? Aquelas que aderiam à bruxaria. Geralmente era casas imundas, né? Se você for ver os relatos de que era bruxa, até no livro Fausto, né? Fausto do Goethe, né? A casa da bruxa é imunda, né? Cheia de animais, então relacionado com animais peçonhentos, né? Animais que têm características similares a dela, né? É escorpião, é cobra, e são insetos peçonhentos. Então, quero que eu tava falando mesmo? Sim, aí, o único meio de ação, de revolta que essa mulher pode exercer, ela não pode pegar uma arma e atirar em alguém, ela não pode pegar um porrete e bater em alguém, né? Não tem vitalidade, então recorre aos venenos, a feitiços, né? Sortilégios. Né? Mas você vê, geralmente, religiões que envolvem feitiço, né? Feitiço é religião de gente fracassada, por gente inútil, gente fracassada na vida. E o único meio de ação dela, né? Porque tem raiva da pessoa, gente revoltada com os outros. O único jeito que ela arranja de fazer é lançar feitiço, né? Ou, em casos mais extremos, envenenamento. Certo. Hoje em dia o cinema tá uma porcaria, né? As séries estão uma porcaria. Tá tudo uma porcaria, né? Hoje em dia o pessoal tá representando bruxas como mulheres bonitas, né? Poxa. Né? A beleza é um meio de ação, né? A mulher, por mais... Vou nem citar nomes aqui, porque, sei lá, se dá processo, né? Mas tem casos de mulheres... meu amigo, mulher vida bagaceira, mulheres promíscuas, mulheres aí que não valem um centavo, né? Que deveriam pagar para alguém se relacionar com elas. Mas essas mulheres arranjam maridos ricos para casar, né? Não vou citar nomes aqui. Por quê? Porque são bonitas, exteriormente, aparentemente são bonitas. Então, a beleza é um meio de ação, né? Aí, hoje em dia, o pessoal representando bruxa como mulheres bonitas, né? Quem assistiu a série Dexter, né? No serial killer Dexter, né? Tá lá, tem a Hannah, que é uma mulher, é uma serial killer também, mata as pessoas por envenenamento. Só que a mulher é extremamente bonita. Pô, ali não é característica de bruxa, pô. Mulher bonita daquela ali não precisa de bruxaria para conseguir o que quer, né? Por quê? Porque ela tem a beleza, que é mais poderoso que a bruxaria. Bruxaria é para fracassado, né? É para quem não tem meio de ação. Vou dar um exemplo aqui. No livro Pequeno Príncipe. Esse livro é fantástico. O livro Pequeno Príncipe é fantástico. Tem uma parte aqui, as bruxas são como as cobras, né? A serpente, que é a parte que o Pequeno Príncipe encontra a serpente. Aí ele começa a zombar da serpente. Aparentemente, pô, gente fracassada, o mais sábio. O sábio era apesar de ter vacilado também, o cangaceiro lá do Alta Compadecida, né? Ele só mira o rifle na direção desse amarelo aqui, que era o João Grilo, né? Porque é dessa gente que eu tenho medo.
É desses amarelos que eu tenho medo. Gente que você não dá nada por ele, é um bosta, é um merda. Aparentemente é um bosta, não tem habilidade nenhuma, não tem beleza, não tem dinheiro, não tem nada. Mas essas pessoas são as mais perigosas. Por quê? Porque ela pode ser covarde. Né? Elas estão livres de qualquer suspeita. É gente que você não suspeita. Pessoal, aparentemente, elas são falsas, são covardes, são traiçoeiras, são sagazes e são astutos. Essas são as características de bruxa. Existe homem bruxo também, né? Mas é mais difícil. Esses são ainda piores, porque são um bosta que... Pô, mulher pelo menos é sexo frágil. Quando um homem dá pra ser bruxo, mano, aí é que é um bosta mesmo, pessoa asquerosa, e é desse que eu tenho mais medo. Né? Então as bruxas são como as serpentes. Olha o Pequeno Príncipe aqui, olha a lição maravilhosa que o Pequeno Príncipe nos dá. O Pequeno Príncipe olha para a serpente, né? O Pequeno Príncipe olhou por longo tempo. Tu és um bichinho engraçado, disse ele, fino como um dedo. Então, a serpente, você olha para a serpente, se você não conhece que aquele bicho é perigoso, você olha ali, pô, não tem perna, não tem braço, não tem garra, não tem nada, pô. É só um... Esse bicho é o que? É um bicho inútil, é um bosta, é um merda. Serpente é um bicho inútil. Mas qual é o único meio que ela tem? O veneno. É o maior símbolo de bruxaria, a serpente. Né? Tu és um bicho engraçado, disse ele, fino como um dedo. Aí a serpente responde, mas sou mais poderosa do que um dedo de um rei, disse a serpente. Aí o príncipezinho sorriu, né? É a bosta, rapaz, parece um dedo bem fininho. Tu não és tão poderosa assim. Tu não tem patas, não pode sequer viajar. Tu não pode nem caminhar, tu não tem nem pata. E a serpente responde, eu posso levar-te mais longe que um navio, disse a serpente. Ela enrolou-se no tornozelo do Pequeno Príncipe como se fosse um bracelete de ouro. Aí ela diz, aquele que eu toco, devolvo a terra de onde veio, continua a serpente. Então, pô, extremamente poderosa, aparentemente inútil, um ser inútil, mas extremamente poderosa por conta do veneno. Né? Tem até a música do Falcão, né? O Mário, eu sei que o Mário gosta do Falcão. Quando a bruxaria vem de um homem, é pior, né? O Falcão diz, o pior homem é o que não tem dinheiro, não tem inteligência, nem beleza, nem modéstia, né? Aparentemente um bosta, né? Deixa eu ver aqui. Então as bruxas, ó, relacionadas com a aparência feia, né? Que é a bruxa do Mágico de Oz, a bruxa da Branca de Neve, essa outra bruxa aqui também que é feia que só. O filme que nós estamos assistindo, o filme ou a série? O filme ou a série que nós estamos assistindo aqui, da Branca de Neve? Branca de Neve. É o filme, né? É filme. Rapaz, a madrasta é muito linda. Pronto, Branca de Neve. A madrasta é muito bonita, né? A madrasta da Branca de Neve, né? É muito bonita. Mas por que a madrasta da Branca de Neve recorre à bruxaria, feitiçaria, né? Envenenamento? Porque ela percebe que a beleza dela, o único poder que ela tinha é o quê? Beleza. Só que essa beleza, com o tempo, ela vai se desgastando. Você vai ficando mais velha. Ou seja, característica de bruxa. Você era bonitona quando era nova, e vai envelhecendo, e vai ficando feia. Né? Aí aparece outra mais bonita que você, aí tem a inveja. Né? Pô, tá a meninazinha ali bonita, e eu ficando velha e feia. Então ela recorre ao envenenamento. Então, é característica... mas quando o espelho diz que existe outra mais bonita que ela, é que ela começa a recorrer à bruxaria. No livro Fausto, né, o Fausto de Goethe, o Fausto vai lá, tem um capítulo aqui que é na casa da bruxa, né? O Fausto vai lá na casa da bruxa, beber uma poção mágica lá, também para ficar jovem, porque está percebendo que está envelhecendo. Se você lê A Tempestade, de William Shakespeare, né? O Próspero, que é o cara, era um cara altamente inteligente, estudioso, né? O cara rico, renunciou à riqueza pelo estudo, né? E até que ele foi lançado para uma ilha, ele e a filha dele, né? Aí lá ele começa a estudar a bruxaria, pô. Por quê? Porque o cara, qual é o único poder que ele tem? Se ele não tem mais a riqueza, ele está trancafiado numa ilha, então ele recorre à bruxaria.
a feitiço, a ocultismo. Por quê? Ocultismo, feitiçaria é para quem é impotente, né? Ou quem está se tornando impotente. O cara disse, eu vou ficar impotente. A madrasta da Branca de Neve. O Fausto, eu vou ficar impotente. E o Próspero, estou impotente. Pô, vou me livrar dos meus inimigos através da bruxaria, né? Deixa eu ver aqui como mais foi que eu separei. Pronto. Até citei aqui uma frase do Sherlock Holmes, eu anotei aqui, né? A Irene Adler, né? O poder da beleza. A Irene Adler, né? Ele disse, o Sherlock Holmes olhou para a mulher, disse que a mulher é tão bonita que ele disse, é a mulher porque alguém morreria. Porque a beleza é um poder de controle, né? Ele disse que essa mulher e alguém morreria por essa mulher. A mulher é tão bonita, né? Charmosa, né? E quando você perde a beleza, né? A mulher perde a beleza, já era, né? Quero falar aqui de alguns casos de pessoas que eram especialistas em veneno. Ah, sim. O cinema hoje, né, atual, tá botando as bruxas bonitas, né? E a beleza é o mal, né? E o Shrek, que é um ogro feio, né? Bota lá como um bonzinho, né? Para inverter os valores, né? Então, por isso que as pessoas estão caindo nessa pegadinha, porque estão invertendo os valores, né? Tem um canal muito bom chamado Colecionador de Ossos, né? Os Estados Unidos venceram uma guerra que eles botavam talho nos mísseis, não lançavam mísseis e o míssil lá tinha talho, inspirado no assassino da xícara de chá, né? Gran Yang, né? É o menino dos venenos. Lá no Colecionador de Ossos tem muita história sobre envenenamentos. Tem o William Palmer, o príncipe dos venenos, a Catherine Deschaires, é a mãe dos venenos, né? No Colecionador de Ossos você vai encontrar muitas histórias de envenenamento. A história desse menino, do Gran Yang, é a mais interessante, né? Que ele pegava, desde criança ele começou a fazer teste com envenenamento, acaba altamente impotente, né? E livre de qualquer suspeita. Ninguém suspeitava do cara, pô. O cara era um esquisito, né? Mas sozinho, aparentemente não tinha poder nenhum. Só que o cara era altamente especialista em veneno. Começou matando pequenos animais, depois matou um amigo, depois matou a madrasta, saiu matando gente da família toda. E até que foi internado num hospital psiquiátrico, soltaram o cara, mandaram o cara. Aí quando libertaram o cara do hospital psiquiátrico, ninguém queria estar perto do cara, porque o cara era altamente perigoso, né? Começou envenenando animais, né? Animais pequenos. E mandaram ele para outro país, se eu não me engano. Estou citando de cabeça aqui. Mas vocês confiram lá o documentário dele. Gran Yang, colecionador de ossos, menino dos venenos. E mandaram ele para outra cidade lá. Aí até que não começaram na cidade, começaram nesse outro país, começaram a aparecer doenças lá, né? Pessoas começam a ficar doentes, começam a morrer. Pô, o que está acontecendo aqui? Ninguém conhecia, porque esse veneno que ele utilizava lá era desconhecido nesse país, né? E chegou uma praga, que eles pensavam que era uma doença. Chegou uma praga aqui na nossa cidade, uma praga terrível. Os cabos associaram. Olha, a negada, todo mundo começou a ficar doente depois que esse rapaz chegou aqui, né? Ele começou desde pequeno, desde jovem, né? Aí, de onde é que veio esse cara? Esse não veio de um hospital psiquiátrico lá em outro país. Aí foram investigar por que é que esse cara tinha sido internado nesse hospital psiquiátrico. Aí descobriram lá que era por envenenamento. Aí, pô, como é que você manda um cara para cá, um cavalo de Troia desse aqui, né? Pra gente. Então, os Estados Unidos vencem uma guerra inspirado nesse cara. Então, hoje em dia, os países também em guerra utilizam bruxaria, né? Guerras químicas e guerras biológicas, né? Então, isso que aquele país lá dos olhos puxados fez, essa bruxaria que eles fizeram, muito inspirado nesse cara, né? De lançar um vírus pelo mundo inteiro, né? Isso é bruxaria, né? Então é isso aí, pessoal. É isso que eu tinha para dizer, né? E está acontecendo, né? E o que eu digo para vocês, né? Sejam como as crianças. Esse livro aqui, só pelo título, deve ser um lixo, mas vou ser obrigado a ler essa porcaria para poder ver as mentiras que
só pelo título já deve ser dita lá. Bruxa é a coisa mais perigosa do mundo. Bruxaria existe, hoje tem muita, né? E sejam como as crianças, pessoal. Contem histórias de conto de fada para as crianças de vocês, né? No livro Ortodoxia, que deve estar por ali, que é difícil achar, o Chesterton disse: a minha inteligência, a minha sabedoria, eu devo tudo à minha babá, que foi essa sacerdotisa que me iniciou nos mistérios do conhecimento, a minha babá, que lia para mim histórias de conto de fada, ela contava historinhas para mim. Então, as crianças no seriado Chaves foram os únicos capazes de identificar as bruxas. Os adultos, não, conto de fada é coisa de criança. Pois vocês estão aí, ó, convivendo com a bruxa. A pessoa convive com a bruxa e não sabe, né? Pessoas malignas, né? E são capazes de fazer qualquer coisa para destruir os outros. E ninguém suspeita, né? São pessoas aparentemente impotentes, um bosta, que você diz, uma bosta dessa aqui, uma merda, não faz mal a ninguém, que é tão asqueroso, tão impotente, que não faz mal a ninguém. Mas é igual a serpente do Pequeno Príncipe, né? Eu queria fazer uma live com mais referências, colocar todas as referências certinho, tarará. Mas, como dá muito trabalho, eu vou fazer aqui de improviso mesmo. Agradeço a participação de todos vocês, né, estarem assistindo. Em plena sexta-feira da paixão, eu estava falando sobre esse assunto logo no dia de hoje. Peço até desculpa, mas é porque surgiu esse caso, né, do assassinato, esse assassinato aqui, aí eu não posso deixar de falar, né? Tem que falar enquanto tá o caso dessa mulher, né? Como foi? Eu expliquei aqui, você que assistiu a notícia, porque ela, como era o marido, o ex-companheiro arranjou outra mulher, né? Aí ela se vingou da outra mulher, da atual, né? Então, impotência, pessoal. Mesmo o caso da Branca de Neve, né? A mulher tava perdendo em beleza para outra, né? A outra muito mais bonita que ela parecendo um tribufu. E a outra bonita, muito bonita, né? A atual, ela resolveu se vingar. O envenenamento, mandou um ovo de Páscoa envenenado, ó. Mandou ovo de Páscoa, ó. A mulher aqui, ó, característica bonita. Se você ver a foto mais de perto, né? É bonita. E a outra aqui, parecendo um dragão, né? Dragão do São Jorge aqui, né? Então é isso aí, pessoal. Forte abraço a todos. Deus abençoe vocês. E a dica que eu dou é: leiam. Leiam conto de fadas e conta a história de conto de fada para as crianças de vocês, né? E também leiam de conto de fada para vocês aprenderem, para você não se ferrar como esses adultos aí estão se ferrando. Então é isso aí. Forte abraço a todos. Deus abençoe a todos. No Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Né? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me guarda, me rege, governa, ilumina. Amém. Senhor, nos proteja todas as bruxas, toda bruxaria, né? Todas as ciladas do demônio. Pelo sinal da Santa Cruz, vai Deus nosso Senhor, todos os nossos inimigos, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.